Da recapitulação da lição, revisar o que nós vimos durante a semana passada. Durante esse trimestre, esse primeiro trimestre do ano, nós estamos estudando sobre mordomia, administradores fiéis à espera do mestre. Cada semana nós vimos um tema sobre mordomia. Vimos sobre dízimos, vimos sobre ofertas, vimos sobre o uso do tempo, vimos sobre vários aspectos da mordomia cristã. E na semana passada nós vimos sobre a cobiça, cuidado com a cobiça. Então, para começar, vamos lá para Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas é o terceiro evangelho do Novo Testamento. Lucas 12, 15. É o verso para memorizar da semana passada. O que é que ele fala sobre a cobiça? E o que é a cobiça? Lucas 12, 15. Terceiro evangelho do Novo Testamento. Lucas capítulo 12, versículo 15. Lá no Novo Testamento, pode ir lá para o final da Bíblia, Novo Testamento, terceiro evangelho. Amém? Amém. É assim, ó, tem um códigozinho que eu vou ensinar para vocês, que se usa em toda igreja. Quando a gente acha a passagem, todo mundo diz amém. Aí quando você não está achando, aí você diz misericórdia. Entenderam? Acharam a passagem? Amém. Amém. Vamos ler? Lucas 12, 15. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Lucas 12, 15. Então, a cobiça é um dos principais pecados que a Bíblia cita. Ela está no mesmo pé de igualdade do adultério, do assassinato e do furto. Inclusive, esse pecado é tão grave que Deus decidiu colocar ele na sua própria lei. Está lá no 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse é o 10º mandamento da lei de Deus. E o que é cobiçar? Cobiçar é você querer uma coisa que você não pode ter. É querer mais do que você pode conseguir. E como diz aqui na lição, é o desejo desordenado de uma pessoa por riqueza ou posses que não lhe pertencem. Então a cobiça é um pecado muito grave. E nas listas que o Novo Testamento apresenta, o Novo Testamento tem várias listas de tipos de pessoas que não vão para o céu. E nessas listas, o pecado da cobiça aparece sempre. As pessoas que cobiçam estão na lista das pessoas que não vão ser salvas. E o quão grave é a cobiça? Por que a Bíblia fala tanto sobre esse pecado? Vamos ver lá no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12 a 14. Onde surgiu esse pecado? E quando ele surgiu? Lá no meio da Bíblia, Isaías 14, do 12 ao 14. É o primeiro livro profético do Velho Testamento. Isaías 14, do 12 ao 14. Você abre no meio da Bíblia, tem Salmos, vai para a direita, tem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí vem Isaías. 14, 12 a 14. Quando surgiu a cobiça e onde ela surgiu? Vamos ler? Estou lendo aqui na Nova Almeida, diz assim: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem era que estava dizendo isso? Esses pensamentos eram de quem? Lúcifer. Então, o pecado da cobiça surgiu no coração de Lúcifer. Então, isso quer dizer o quê? Que a cobiça foi o primeiro pecado que já existiu. Foi o pecado original. Foi esse o mal que surgiu no coração de Lúcifer. Ele cobiçou o lugar de Deus. Ele já era um anjo poderoso, já era um anjo respeitado por todos os outros, era um anjo invejado por todos os outros anjos,
Mas ao ver que todo mundo só adorava a Deus, só adorava Jesus, ele tentou cobiçar o lugar de Deus. Então, irmãos, aí a gente vê o quão grave é o pecado da cobiça. Foi o pecado que levou Lúcifer a se tornar o diabo, que levou Lúcifer a se tornar Satanás. E da mesma forma, hoje, para tentar enganar, para tentar derrotar as pessoas, ele faz com que cada um também alimente esse pecado, porque ele quer que os seres humanos imitem ele, se tornem que nem ele. O pecado que fez ele se tornar o inimigo de Deus, ele quer nos levar a cometer também. E o pior da cobiça é que a cobiça é um problema interno e invisível. Não dá para você olhar para mim e saber que eu sou cobiçoso. A cobiça é um problema interno. E ele não aparece. Ele aparece em atos visíveis, mas disfarçados. Por exemplo, se a gente perguntar, gente, qual foi o primeiro pecado que aconteceu na humanidade? Muita gente vai pensar no fruto proibido. Porque o ato foi comer o fruto, mas o pecado foi a cobiça. Não é? Cobiçou o que não era permitido. Inclusive, aqui na lição fala disso, como ela falou. A cobiça é um pecado que é só no pensamento, é só no interior. Todos os outros 9 mandamentos da lei de Deus, todos os outros mandamentos se referem a ações. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, são ações. Adorar é uma ação. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão também é uma ação, quando a gente mancha o nome de Deus com as palavras, com as atitudes. Descansar no sábado também é uma ação. Honrar o pai e mãe também é uma ação. Não matar, não adulterar, não furtar, tudo são ações. Não dizer falso testemunho. Mas só o 10º mandamento se refere a pensamentos. Só o não cobiçar é uma coisa interna, uma coisa que só acontece dentro de você. E é por isso que ele se torna um pecado tão perigoso. Por quê? Porque quando você comete ele, é como se você estivesse abrindo a porta para a entrada de outros pecados. A cobiça leva você a enveredar por caminhos ainda piores, levando você talvez a ser desonesto, a roubar, a mentir e assim por diante. É um pecado que é um mandamento que a maioria das pessoas não fala muito. A gente fala sempre dos outros 9, mas da cobiça muitas pessoas não falam. Mas é um dos mais perigosos. Agora, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele compara a cobiça com o quê? Efésios 5:5. Efésios capítulo 5, versículo 5. Lá no meio das cartas, Efésios capítulo 5, versículo 5. O pecado da cobiça é parecido com o quê? Semelhante ao quê? É antes das cartas dos Enses. Efésios 5, verso 5. Efésios capítulo 5, versículo 5. Lá no começo das cartas, no Novo Testamento. Se tiver dificuldade, pode procurar no índice. Efésios capítulo 5, versículo 5. A Bíblia compara a cobiça com o quê? Amém? Todos acharam? Efésios 5, verso 5. A cobiça é parecida com qual outro pecado? E por causa disso ela se torna uma coisa tão perigosa? Vamos ler? Quem não achou vai achando aí e a gente lê todo mundo junto. Diz assim: fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que é avareza? É a cobiça, é a mesma coisa. E olha aí, o que é que Paulo compara a avareza? A avareza é parecida com o quê? Semelhante ao quê? Idolatria. A idolatria. Porque idolatra o dinheiro, ou o ter, né? O Deus da pessoa fica sendo o ter as coisas. Então a pessoa quer ter uma casa igual a do outro, quer ter um carro igual a do outro, quer ter o mesmo vestido que a outra pessoa comprou, quer ter aquele sapato que a outra pessoa está usando. Então o Deus da pessoa fica sendo o ter, né? As coisas.
Aí ele cobiça o que é dos outros, né? Exatamente. Por isso que o pecado da cobiça ele é comparado com a idolatria. Quando se dá mais valor às coisas do que ao Criador das coisas. Quando se dá mais valor aos objetos do que ao próprio Deus. Então, esse é o pecado original, que começou no coração de Lúcifer e passou para os seres humanos. E quais foram os personagens da Bíblia que caíram nesse pecado? E o que a gente pode aprender com eles? Vamos lá para o livro de Josué. Josué capítulo 7. Josué é o 6º livro da Bíblia, lá no começo. Tem Gênesis, tem Êxodo, tem Levíticos, tem Números, tem Deuteronômios, e aí vem Josué. Josué capítulo 7. Não vamos ler o capítulo todo, mas vou só resumir a história para vocês. Moisés já havia morrido. Quem estava na liderança era Josué. O povo de Israel tinha saído do deserto, estava entrando em Canaã. Só que ao entrar em Canaã, eles tinham que lutar contra algumas pessoas, lutar contra alguns povos. A primeira cidade que o povo de Israel lutou foi Jericó, que foi aquele milagre que todos vocês conhecem. O povo rodeou a cidade de Jericó por 7 dias. No último dia eles gritaram, eles louvaram a Deus, e Deus foi e destruiu Jericó. Só que olha a orientação de Deus com relação à destruição de Jericó. Quando eles destruíram a cidade, eles tinham a liberdade de ir lá dentro e acabar com tudo. Mas olha o que Deus disse com eles. Vamos ler no capítulo 6, versículo 18. Olha a orientação de Deus. 18 e 19. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Olha a orientação que Deus deu. Deus disse, olha, quando vocês entrarem em Jericó, vocês acabem com tudo, destruam tudo que tiver vida, tudo que tiver lá. Mas vocês não peguem para vocês nada do que tiver, nenhum dos despojos daquela cidade. Não levem para casa nada. Por quê? Porque isso vai trazer desgraça sobre vocês. Agora, todo o ouro, toda a prata, todo objeto de bronze, de ferro, vocês vão levar para o santuário. Vão ser dedicados a Deus. Mas não peguem nada para vocês. Destruam tudo e deixem lá. Não levem nada para casa. E aí aconteceu. Eles destruíram Jericó, fizeram exatamente o que Deus tinha dito. Só quem e salvou foi Raabe, né? E partiram, e só salvou Raabe, que foi aquela mulher que vocês conhecem a história, que escondeu os espias, Deus poupou a vida dela. Mas o resto, o povo de Israel destruiu completamente. E aí partiram para outra cidade. A outra cidade era Ai. A cidade de Jericó era tipo uma metrópole. E Ai também era outra metrópole. Então eles partiram para atacar essa outra cidade. Só que diferente do que aconteceu em Jericó, quando eles foram atacar a cidade de Ai, eles foram derrotados. O povo de Israel foi derrotado. Muita gente morreu. E eles ficaram tristes, ficaram preocupados. Foi o que aconteceu que a gente perdeu. Deu tudo certo com Jericó e agora em Ai deu tudo errado. Todos nós morremos. Aí Josué foi e perguntou a Deus, Deus, o que foi que aconteceu? E aí Deus apontou qual tinha sido o problema para eles terem perdido em Ai. Aí no capítulo 7 vamos ver o verso 10. Então o Senhor disse a Josué, levante-se, por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Então, qual tinha sido o segredo por trás da derrota deles? Lá na invasão de Jericó, uma pessoa tinha pego para si das coisas que estavam dentro da cidade. Uma pessoa. Uma pessoa. Olha, deixa eu fazer um comentário, me dê licença. Olha, deixa eu dizer, irmãos. Quanto Deus é maravilhoso até no juízo, até quando ele aplica o juízo. Porque
alguém fez o que eu proibi, e por causa disso vocês foram derrotados. Aí vai Josué, que ele vai seguir, né? Vai Josué se virar nos 30 para descobrir quem é. E até que fosse descoberto quem era, Deus estava dando o quê para o ladrão? Misericórdia e perdão. Para ele se arrepender. Porque Davi vai dizer, olha, estava seco, o trigo, a companhia. Pois é. Enquanto o babado girava, rolava. A investigação. Enquanto o babado rolava no arraial, Era uma avaliação. era tempo que Deus estava dando para o ladrão. Nem Deus disse quem era o ladrão, e Josué teve que seguir um processo para descobrir quem era o ladrão, para Deus esperando ver se o ladrão se arrependia e confessava, para que o povo todo não sofresse. Outra coisa terrível aqui, que eu vou já contar para vocês ali, outra coisa, o povo sofre por causa do pecado de uma pessoa. O povo sofre. Então é para nossa consciência, o povo sofre pelo pecado de uma pessoa. Uma igreja que Por isso que a igreja de Deus precisa ser uma igreja transparente. Se errou, se arrependa pelo sangue de Jesus. Se cometeu pecado, confesse. Se está em rebeldia, seja eliminado. Porque senão o povo de Deus paga o preço. Pois é, e o tempo para esse sorteio, essa investigação, o povo de Israel era mais de 2 milhões de pessoas. Então foi o tempo suficiente para aquele ladrão se arrepender, para ele se conscientizar de que devia confessar seus pecados diante de todo o povo. Só que aí fizeram toda essa cariação, toda essa investigação e chegaram na pessoa. Mas olha como foi que essa pessoa, ela descreveu, como foi que ela se explicou diante de todo o povo. Fizeram e chegaram na pessoa. Vamos ler aí no verso 20. Acã, que era o nome dessa pessoa, esse homem, respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata, e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Olha só, mesmo vendo toda a desgraça que ele tinha trazido sobre todo o povo de Israel, olha como ele descreveu as coisas que ele roubou. Eu estava lá e vi uma boa capa babilônica. Então você viu que ele tentou justificar o pecado dele. Eu estava lá e olhei aquela coisa tão preciosa, tão bonita, que foi mais forte do que eu, e eu roubei para mim. Fiquei... E ele disse, eu cobicei. Eu cobicei. Ele confessa. Ele mesmo citou o nome do pecado dele. Eu cobicei aquelas coisas. Mas não se arrependeu não. Mas ele não se arrependeu. Ele não mostrou aqui que estava arrependido, que estava triste por causa do que tinha feito. Ele estava se justificando. Não, aquilo era tão bonito, tão bom. E olha só, aqui na lição tem uma parte no final que fala assim: pense em como teria sido fácil para Acã ter justificado suas atitudes. Ele podia ter apresentado ainda mais desculpas do que essa que ele apresentou. Por exemplo, bom, é uma quantidade tão pequena em comparação com todo o restante do saque. Ou seja, ele podia ter dito isso também. Olha só, a gente conquistou uma cidade inteira. O que é que diferença vai fazer se eu pegar só esse punhado de coisas para mim? Só vai ter eu que vou pegar, não vai ter diferença nenhuma. Então ele podia ter usado essa desculpa. Outra desculpa que ele podia ter usado: ninguém vai saber. E o que pode fazer de mal? Ou seja, só vai ser eu que vou pegar essas coisas. Ninguém vai saber de nada. E a última desculpa: além disso, a minha família precisa do dinheiro. Ou seja, talvez Acã fosse um soldado pobre. E ali ele podia ter usado essa justificativa: eu sou uma pessoa pobre, eu preciso desse E dinheiro. às vezes, por causa da necessidade financeira, a gente quer viver o nome de Deus, Olha aí. em nome dessa necessidade. Como a gente pode se proteger desse tipo de raciocínio que Acã teve? Como é que a gente pode se proteger de tentar justificar nossos pecados, a nossa desobediência à lei de Deus? Como é que a gente pode evitar esse tipo de comportamento, de tentar achar desculpas para a nossa rebeldia à lei de Deus? Considerando que o que ele pegou era despojo de uma cidade destruída, e que tudo que estava ali
Então, de quem que é que ele roubou? Porque a prata e o ouro era para levar para o templo. Ele roubou do próprio Deus. A capa era para ser queimada, mas a prata e o ouro, prata e ouro, né, que ele roubou, estava dito que era para levar para o templo, então era para ser de Deus, ele roubou de Deus. Se a cidade foi destruída, de quem Deus roubou? De quem Acã roubou? Acã roubou de Deus, porque o ouro e a prata era para ser levada para o santuário. E a capa era para ser Tem queimada. gente que rouba outra pessoa e tem gente que rouba a Deus. E tem gente que fica roubando a Deus para pagar o povo. Aí paga o povo e é ladrão de Deus. Aí não prospera, não prospera, não prospera, não prospera. Passa 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, nunca vai para frente, não traz ninguém para a igreja, a família não se converte, não cresce na vida espiritual, não aprende a fazer nada na igreja, porque continua roubando a Deus para pagar os outros. Ah, não, porque eu tenho que pagar minhas contas. Sim, mas você está roubando. Seria melhor ficar devendo os outros e pagar a Deus, devolver a Deus que é de Deus. Pois é. Já pensou? Faz muitos Acãs têm se escondido hoje na igreja. Deus vai derramar bênçãos. Se você não quiser ter pagar seus cultos, não pague. Vai não. Mas seja honesto. Roubar o dinheiro para pagar. Na promessa de Deus não é. Deus abre a janela. Deus abre a janela do céu. Se você não tiver que ter pagar, os seus cultos não pague. Mas seja honesto com Deus, porque é milagre que às vezes você pagar. E Deus opera milagres na vida que é dinheiro. Quando a gente decidiu o pacto de ofertas, de ofertas, nós fizemos um pacto oral do Senhor, nós vamos pedir nas casas. Eu disse, Senhor, eu vou ficar sem pagar ninguém, vou pagar mais ninguém. E olha que eu vivia em todo lugar que eu podia ter, eu vivia. Eu disse, Senhor, eu vou ter. Mamãe, não sou eu não. Só eu que vivia. Toda a vida já lhe Eu vou dizia, ter eu não. na sozinha, Tudo da vida eu não vou nunca mais pagar gostei. a Manela sozinha, eu não vou mais pagar a Enivaldo, eu não vou mais pagar ninguém. Mas na hora que eu tirar o meu dinheiro, o Senhor eu vou tirar esse mesmo lugar. Não quero nem saber quantos vão me chamar de velhar, quantos até pode me botar na caveira. Porque às vezes a pessoa se preocupa com o que o pessoal vai falar. Não sei quem, os buchichos que ficam, né? E o que Deus vai falar? Pronto, eu trabalhei, Eu digo isso por mim, eu trabalhei você faz muito com minha o história, Alcino né? nessa relação assim. Isso aí é. Porque ele tinha muito medo de tirar o que é para Deus e achar que a gente ia passar necessidade. Aí eu disse assim, meu filho, faça o teste, deixe com Cristo, faça essa experiência. E ele queria tirar tudo de uma vez. Como ele vem de pouco, eu digo, meu filho, faça assim. Quando você chegar, você já sabe o que é apurou, tira ali e vai juntando. E vai juntando, vai fazendo a sua reserva. Apurei tanto hoje, é R$2, pega os R$2, bota naquele cantinho. E não tem cabimento que eu fazer isso. Faça essa experiência. Deu certo, para a glória de Deus. E depois ele foi vendo as bênçãos caindo, ele disse assim, não tem cabimento acontecer a Você bênção. acaba não ficando devendo a ninguém. É porque E não deve a ninguém. Devendo porque é bem pra... conversando com a Angelina lá em casa, que ela falou, você vai ver, se você fizer o seu pacto, como é que você vai ver as coisas fluírem. E só em a pessoa pensar e já fazer o plano em fazer aquilo, já nota certas Porque ele coisas. fazia assim, ele veio todo dia, aí ele queria, por exemplo, aí ele só anotava quanto era para tirar. Aí no último dia da semana ele queria trabalhar para apurar todinho por dia. Não, Porque você presta dá não. errado, vai ficar pesado. É esse. Aí ele começou a fazer essa experiência, ó, vai botando de 2, de 1, que você não pode ser 50 centavos, não. Isso que acontece quando a gente faz pacto é a paz que a sua consciência sente. A primeira Outra vez experiência que nós tivemos agora de ser fiel a Deus foi com o Caleb, né? Porque usamos nosso gás, nossa energia, e disseram assim, não, se precisar a gente ajuda no gás e na energia, porque nosso gás passa quase 2 meses. Não precisou, nosso gás passou os 2 meses, e porque nós cozinhamos todo dia panelaça de sopa, de tudo. E graças a Deus, e como secou com os 2 meses que nós secamos, Na hora que secou, demorou meia hora, eu são liguei. pequenas coisas que Pequenas coisas. É assim como o sábado. E é A pequenas pessoa que coisas deixa que- para guardar o sábado só no sábado, Não não guarda. A gente tem que guardar o sábado todos os dias da semana, porque tudo que a gente faz, a gente tem que se planejar para o sábado. Só Você porque- tem que estar lembrando todo dia que o sábado vai chegar. Então, se é uma conta, se é um negócio para receber, você já tem que ir planejando que o sábado é o sábado. Então, as donas de casa, né? A casa, você vai já pensando para não deixar Toda tudo para semana, sexta-feira, para você não chegar ao sábado cansada demais para fazer tudo na sexta. A gente tem qualquer dia Davi vai passar novamente o testemunho do taxista. O taxista
como é o nome dele? Lembra, Davi? Daniel. Daniel, taxista. Cada corrida, isso no tempo que as pessoas pagavam em mãos, né? Hoje é tudo Pix, né? Tudo é Pix. Então, ele recebia, a cada corrida, ele tirava já ali o que era o dízimo e a oferta, botava dentro do envelope do dízimo no porta-luva. E um dia ele foi assaltado. E eram 2 assaltantes. Um sentou na frente, outro sentou atrás. O da frente botou a arma na cabeça dele, diz, entrega o carro. E começou com uma mão no revólver aqui nele e a mão mexendo no porta-luva para ver se encontrava outra coisa. Quando encontrou o envelope que abriu, estava com o dinheiro, que ele, cada corrida, né, a corrida custava R$10, ele já tirava ali o real, já botava ali, porque era o de Deus, já ia separando. E o de trás disse assim, ei, não mexa nesse dinheiro não, que ele disse, olha, isso aí é o dízimo e a oferta do Senhor. Aí o de trás disse assim, não mexa nesse dinheiro, porque esse dinheiro é de Deus. E disse ao outro, não, devolva aí, fecha esse envelope, deixa aí, não mexa nesse dinheiro, esse dinheiro é de Deus. E aí aí levaram o carro com o dinheiro dentro e deixaram ele na beira da estrada. E ele se ajoelhou na beira da estrada sozinho e clamou a Deus. E foi para a delegacia fazer o BO. E quando foi no outro dia, encontraram o carro abandonado. E quando a polícia levou ele para pegar o carro, quando ele abriu o porta-luva, o envelope estava lá com o dinheiro. Os caras deixaram o carro e deixaram o dinheiro com o envelope dentro. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus, seja fiel. Pare de ter medo, confie em Deus. Fernando, sim, vou colocar esse testemunho. Pronto. Sim. Aí tá faltando tanto. Quando eu peguei, me lembrei de um dinheiro que eu tive que estar no canto. Eu não fui Aham. olhar o dinheiro certinho. Olha aí. Deus quer que a gente seja fiel. Deus quer que a gente seja fiel. É o primeiro, irmão. O dízimo tem que ser o primeiro. O dízimo é a oferta. Mas olha aí nós vimos uma história de cobiça, de desonestidade no Antigo Testamento. Mas será que uma pessoa que conviveu com Jesus todo o tempo que ele esteve aqui na terra, uma pessoa que teve todas as chances de ver Jesus pregando, de estar junto dele, será que essa pessoa também poderia cair no mesmo pecado da cobiça? Vamos ver? João capítulo 12, quarto evangelho do Novo Testamento. Será que uma pessoa que está convivendo diretamente com o próprio Jesus, ela pode cair nesse mesmo erro? João 12, vamos ver aqui a história desse homem, dessa pessoa que cometeu esse pecado. Novo Testamento, quarto evangelho, João 12, vamos ler aqui do 1 ao 6. Aqui essa história vai contar a história desse homem e também de outra pessoa. E nós vamos comparar aqui o comportamento dessas duas pessoas. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, irmã de Lázaro, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Aí a gente pensa que Judas estava ali com um pensamento de sustentabilidade, né, de não desperdiçar. Mas eu gosto que a Bíblia entrega muitas intenções das pessoas. Olha o verso 6. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Rapaz. Olha aí. O que é que essa história que nós lemos agora, quais são os contrastes que essa história apresenta? Qual era a diferença do comportamento de Maria e o comportamento de Judas? Vou deixar os outros responderem, porque temos ali muito caladinhos, só assistindo. Qual foi a diferença entre o que Maria fez e o que Judas fez? Gastou para lá. E Judas queria para ele. Tinha que deixar o dinheiro para ele. Maria deu um dinheiro melhor para Deus. E Judas, simplesmente sabendo que todos tinham dado, o de melhor, ele se aproveitava desse graça para
Exatamente. Olha só. Olha o quanto valia esse perfume que Maria depositou aos pés de Jesus, que ela ungiu os pés de Jesus. Judas falou aqui que esse perfume ele custava mais de 300 denários. O que era um denário? Era o pagamento de um trabalhador por um dia. Era o pagamento de um diarista. Então, se um ano tem 365 dias, esse perfume era quase o preço de um ano de trabalho. E aqui nessa história diz que Maria... E o ano lá tem 360 dias. E ela juntou o ano inteiro para comprar esse perfume. Então era um perfume raro, era um perfume raríssimo, muito precioso. E ela derramou todo esse perfume aos pés de Jesus. Em outras partes que aparece essa história, diz que ela quebrou esse vaso aos pés de Jesus. Então você vê que Maria fez uma entrega completa. Ela não ficou com nenhuma gota do perfume, ficou todo nos pés de Jesus. Foi, ela quebrou. E eu fico pensando que desde que ela conheceu Jesus, Jesus a perdoou, ela foi juntando dinheiro, foi juntando, né? Foi juntando para comprar o melhor que tinha. Eu, há muito tempo atrás, isso faz muito tempo mesmo, mais de 15 anos, acho que eu não era nem adventista, eu assisti um Globo Repórter que falava sobre os melhores perfumes do mundo. E os repórteres saíram pelas capitais do mundo procurando as melhores perfumarias, né? Falaram de Chanel número 5, que é um perfume muito caro e tal. Mas eles falam, lá no Egito, no Cairo, a capital do Egito, eles encontraram uma perfumaria muito antiga e lá se vende esse perfume. O vidro é feito de pedra, esse alabastro é uma pedra que ela é moldada. Você, né, os artesãos fazem aquele vidrinho e uma gota desse perfume, meu amigo, é dinheiro que você não tem coragem. Ele disse só ali os sheiks árabes é que compram esse perfume. E o nardo é uma planta, é uma flor que só dá em cima dos montes gelados. Em cima principalmente dos montes lá do Everest. Então os alpinistas trazem essas flores e são um perfume raríssimo. E é o perfume mais caro do mundo até hoje. Eu nunca esqueci essa reportagem. Eu digo, quer dizer que até hoje esse perfume de nardo é o mais caro do mundo. Até porque não tem nem como converter os 300 denários, no caso que valia por um dia de trabalho, né? Cada denário valia um dia de trabalho, né? No caso hoje, não seria 365 dias a 100 reais. Né? Uma diária de um pedreiro, uma pessoa... De 100 reais, né? Pois é, até hoje ainda é o perfume mais caro do mais do que Chanel número 5. Pois é, Maria era uma mulher pobre, mas ela juntou durante um ano todo para comprar o perfume mais caro do mundo, para derramar esse perfume completamente aos pés de Jesus. E ainda quebrou aquele vaso nos pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Olha aí, uma atitude de entrega completa de Maria. Mas olha o que Judas fez. Judas tinha uma motivação egoísta. Mas aqui tem um detalhe que chama muito a atenção e que também é confirmado pelo Espírito de Profecia. No verso 6 diz que Judas tinha dito aquilo não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele era hipócrita. Mas tem uma coisa aqui. Ele era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Ele era o tesoureiro, né, da igreja? Ele era o tesoureiro do grupo ali de Jesus e os 12 apóstolos. Era ele quem ficava com o dinheiro. Aí agora eu pergunto a vocês: por que Jesus confiou a tesouraria para o único discípulo ali que era ladrão? O discípulo ali que ele sabia que era desonesto. Por que Jesus deixou essa responsabilidade tão pesada, tão importante nas mãos de Judas, sabendo quem Judas era? Será que era para dar confiança? Ver se ele se convertia? Só para aquele ponto que mandava falou antes. Deus não apontou ele, mas Deus deu a oportunidade de ele ser transformado. Eu tenho misericórdia dele para vocês. Isso. Tu achar que você tem a chance de se converter? É uma responsabilidade, confiando em si. Primeiramente porque não era Jesus que dava os cargos. Os discípulos acharam que Judas era o mais preparado para tomar conta do dinheiro. Isso está no Espírito de Profecia, né? Está no Espírito Patriarca. O Espírito Santo revelou a irmã Ellen White isso, entendeu? Foi um consenso. Foi uma reunião de comissão. Foi. Como quem vai na igreja aqui para Exatamente. A gente pode fazer uma escolha errada? Pode. Se a gente deixar que os nossos sentimentos e a nossa razão falem mais alto, porque é a intenção e a direção do Espírito Santo. Porque os discípulos eram 12, os discípulos respeitavam Judas e o Espírito Profecia diz que eles eram
influenciados por Judas. Judas tinha poder de influência sobre eles, porque Judas falava vários idiomas, ele era um escriba, ele era versado, e os discípulos, a maioria dos discípulos eram analfabetos, pescadores, homens mudos. E o outro que cuidava do dinheiro, que era Mateus, tinha sido cobrador de impostos. Ele não Provavelmente os outros não confiava. confiavam muito Ele não nele. confiava em Aparentemente ele não era de confiança, né? Já tem um histórico negativo. já tinha um histórico negativo. Então, quem se apresentava mais habilitado para lidar com os negócios de finanças? Né? Ele, Que era mais Judas. preparado. Pois é. Outro detalhe sobre Judas. Todos os discípulos de Jesus chamou, vinde, segue-me, mas Judas não. Jesus se ofereceu. Judas se ofereceu para andar com Jesus. Quando Judas se ofereceu para ser discípulo, Jesus disse assim: as raposas têm seus covis e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A Judas disse: não, mas tudo bem, eu quero ir. Jesus estava querendo dizer assim, Judas, eu não vou enriquecer você não. Você não vai ganhar. Me seguindo, você não vai ganhar nada não. Jesus demonstrou para ele que Jesus não tinha nada E já sabia quem era ele. desse mundo para dar a ele. Por que Jesus chamou Pedro, que era um homem violento, impulsivo, sem paciência, bruto? Parecia Alcino. Porque Jesus chamou Alcino. Por que Jesus chamou Alcino? E por que Jesus não chamou Judas? Judas se ofereceu, Judas se dispôs a servir. Aí Jesus disse: Judas, olha, isso que você está querendo, você não vai achar aqui não. Mas ele passou 3 anos e meio com Jesus, ele participou do trabalho missionário, ele foi dupla missionária, ele expeliu demônios junto com a sua dupla. Teve a oportunidade de experimentar a doçura do poder de Jesus na vida deles, todos experimentaram, mas ele nunca confessou aquele mal, e é o mal que deve estar pegando aqui, o mal da cobiça. Disse, Judas não chegou a ponto de se entregar totalmente. Exatamente. Esse é o perigo para nós. Ele era de fachada, né? Ele era de fachada. Era de fachada. E esse episódio, esse momento aqui, foi o momento que o coração dele se fechou para sempre. Até aí, ele ainda tinha oportunidade, ele ainda tinha chance. Mas nesse momento aqui, ele se fechou totalmente. Por quê? Essa mesma história está lá em Mateus 26. Vamos ler? 3 livros para a esquerda, Mateus 26. O que é que Judas foi fazer logo após esse momento aqui? Logo após esse episódio? Maria ungiu Jesus, Judas fez esse comentário infeliz, e aí, o que foi que Judas fez depois que Jesus repreendeu ele? Mateus 26, do verso 6 ao 13, conta essa mesma história. Aí Jesus repreendeu Judas, e olha o verso 14. Judas saiu dali e foi para onde? Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes, e ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Olha só, olha aí. Maria juntou um ano inteiro para comprar o perfume mais caro do mundo para derramar aos pés de Jesus. E olha por quanto que Judas vendeu Jesus. 30 moedas de prata. Que era um valor inferior àquele valor que... Muito inferior ao valor da oferta de Maria. Lá era 300 denários e isso era 30 moedas. Então eu vejo no comentário aí que era como se fosse o dízimo daquele valor. Bem pouquinho. A eleição diz que é como se fosse um dízimo daqueles 300 denários. Uns 10% provavelmente. Pois é. Então aí a história de Judas é a história mais trágica da Bíblia. Alguém que teve todas as oportunidades e mesmo assim rejeitou. Mas ainda tem uma última história que nós vamos ver. Atos capítulo 5. Com essa a gente encerra. Essa daí é... Você está em João, o próximo livro. Atos 5. A gente já ensinou aqui com as crianças. Foi. Aqui Jesus já tem voltado para o céu. A igreja primitiva estava começando. Estava ali os apóstolos dirigindo a igreja. E as pessoas estavam com um sentimento de união, de companheirismo tão grande, que eles estavam doando, vendendo, dando seus bens para que a igreja pudesse crescer. Foi no comecinho da igreja cristã. Tudo, ela estava doando tudo para a igreja.
uma parte aí em Atos 2 eu acho bonito, porque diz que ninguém dizia que algo era exclusivamente seu. Tudo eles tinham em comum. E há um tempo atrás eu tenho umas pessoas que têm um costume muito bonito. Eu chegava, aí perguntava assim, esse carro é seu? A pessoa dizia assim, é nosso. Tão bonito, a pessoa quando essa moto é sua, é nossa. Querendo dizer assim, se você precisar, ela está à sua disposição. Não tem gente, Isaías, que diz assim, já encontrou? Então eu me lembro de Atos 2, que aqui diz que os discípulos eram um em Cristo. Eles eram unânimes e ninguém dizia que uma coisa era exclusivamente sua, era tudo de todos. O que um tinha servia para todos e ninguém dizia, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Né? E aí nesse momento, quem tinha 2 casas, vendia uma, doava tudo para a obra de Deus. Quem tinha uma casa de praia, um terreno, vendia aquele outro que não estava usando, doava tudo nos pés de Deus, tudo, eles entregavam tudo. Muitas pessoas estavam fazendo isso, por quê? Porque estavam cheios do Espírito Santo, queriam ver Jesus voltar, queriam que o Evangelho fosse pregado, queriam que a obra crescesse, não queriam que tivesse ninguém passando necessidade. Lembre-se que nessa época aqui, não tinha aposentadoria, não tinha Bolsa Família, que agora é Bolsa não sei o quê. Não tinha emergência, não tinha nada disso. As pessoas que ficavam pobres passavam fome realmente. Muitas viúvas, né? Era viúva mesmo, não tinha ninguém por elas, né? Hoje tem aposentadoria, tem um... Só que esse espírito aí, isso que esses cristãos faziam, era uma coisa muito bonita, mas até aí tudo bem. Olha o que essa história mostra pra gente. Olha o que aconteceu. Estava tudo indo muito bem até que aconteceu isso. Atos 5, vamos ler do 1 ao 11. Entretanto, olha só, por que é entretanto? Entretanto é uma conjunção adversativa que mostra que o que vai dizer depois é o contrário do que está falando ou dizendo ou seja, antes. Até então estava dizendo tudo bem, estava tudo indo muito bem. Entretanto, porém, vem uma coisa contrária. Só que, de repente, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Vendeu. Mas foi o que ele fez? Mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Ela foi cúmplice nesse pecado. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, ela não seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E aí o resto da história continua. Ananias foi punido por Deus, ele morreu na hora e foi enterrado. E aí passou um tempo, verso 7. Quase 3 horas depois, entra a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: me diga, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Então a mulher de Ananias também morreu na hora. Ananias morreu na hora e logo depois Safira morreu. Assim como Acã, lá no Antigo Testamento também morreu. Aqui na lição pergunta assim: o que você acha que foi pior? Reter uma parte do dinheiro ou mentir? E por que a punição foi tão severa? O que foi pior no comportamento desse casal? Ter retido uma parte do dinheiro ou ter mentido para Deus? Mentido para os apóstolos? Ter retido a parte do dinheiro. O que mais? O que vocês acham que foi pior aí no comportamento deles? Teve uma coisa que foi pior. Porque aqui o discípulo Pedro perguntou: foi por esse valor que você vendeu? Se ele tivesse ali, né, caído em si, não, vendi por tanto, mas estou precisando, eu resolvi dar só essa parte porque a outra eu estou precisando, né? Então se ele tivesse confessado ali, né,
Por isso que eu não ensino falando de cobiça. Mas ele confessou que ela... Aí ele disse, foi por isso. E quando a mulher veio sem saber de nada, por certo ela chegou dizendo, ah, mas meu marido faz 3 horas que saiu de casa, veio aqui dar uma oferta e não voltou ainda, não sabia de nada, né? Aí ele disse, me diga uma coisa, foi por tanto que vocês venderam aquele terreno? Aí ela confirmou, ó. Porque estavam de acordo. Estavam de acordo os dois. Ela tivesse dito, não foi por tanto não, foi tanto. Agora a gente ficou com a parte Até que nós porque estamos no início precisando. fala que ela tem... Ela já sabia. Estavam combinados já. Aí ele disse, olha, os pés dos que enterraram seu marido estão bem na porta, eles vão enterrar você também. Na mesma hora ela caiu morta. E os mesmos homens que enterraram o marido enterraram ela. Aí por que a punição foi tão severa? Por que a gente tem que morrer na mesma hora? Mentiu para o Espírito Santo. Por que um ladrão de hoje dentro da igreja não morre lá? Porque o maior pecado é mentir contra o Espírito Santo. Também por outra razão. Porque a igreja estava começando naquele momento. Se tivesse aquela mancha na igreja, logo no seu começo, a credibilidade dos apóstolos da igreja de Deus seria comprometida. Ter aquela mancha de desonestidade, de roubo, logo no começo, iria comprometer ali o andamento da obra de Deus. Então, para servir de exemplo, Deus teve que fazer aquela punição tão severa sobre aquele casal. E, consequentemente, todas as pessoas que ficaram sabendo daquilo, prestaram mais atenção, se ligaram no que Deus estava querendo dizer. E aí o verso 11 diz: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Então, consequentemente, todos ali aprenderam a ser fiéis a Deus. Mas, irmãos, a cobiça é um pecado que pode atingir a qualquer um de nós. E qual é o remédio que a Bíblia apresenta contra a cobiça? Que vocês têm visto na Bíblia e que vocês têm experimentado na vida de vocês. O que é que Deus ordena que a gente faça que pode servir de remédio contra a cobiça? Eu não vou nem dizer, se pensar você dizer. Eu vou deixar você dizer. Arrependimento, confissão. Primeiro não fazer, né? Se Parar de fizer, que se fazer. arrependa a tempo, né? Primeiro não usar desse artifício aí de cobiçar, de saber que está errado. Eu vou fazer só um pouquinho aqui e tal. Né? Porque não tem o pecadinho, né? Parar de fazer, se arrepender, confessar. E tem uma coisa que a gente faz constantemente que vai treinando a gente a não cobiçar mais, a não querer só pra gente. É quando a gente dá, é quando a gente doa, é quando a gente oferta, é quando a gente faz o bem para o outro e aquilo vai minando, vai destruindo o egoísmo dentro de nós. Quando a gente se sacrifica, quando a gente se abnega em favor das outras pessoas, a gente vai deixando de se preocupar só com a gente. Esse é o remédio de Deus contra a cobiça. Além de tudo que vocês citaram, esse é um remédio que a Bíblia apresenta. Então, irmãos, que nós possamos a cada dia lutar contra esse pecado. Porque, como a Bíblia diz, não existe nenhuma tentação que venha sobre nós que nós não possamos suportar. Todo pecado nós podemos vencer com a ajuda de Deus e com a ajuda do sangue de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor Deus, aprendendo, Senhor, aqui com as histórias da Tua Palavra, nós agora estamos diante da Tua presença, te pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos preocuparmos mais com o nosso irmão, com as pessoas que passam necessidade perto de nós, e que nós possamos, Senhor, assim como o Senhor, sermos humildes, sermos altruístas e cumprirmos a Tua vontade. Amém. Elimina de nós a cobiça, elimina de nós o egoísmo, o querer só para nós. Nos ajuda, Senhor, a nos espelharmos no Teu exemplo, porque o Senhor deixou o Seu trono, a Sua glória, para morrer por pessoas que hoje são indiferentes ao Teu sacrifício. Verdade. Nos ajuda, Senhor, a aprender com o Teu exemplo. Fica com cada um de nós e abençoa agora o restante dessa programação, em nome de Jesus. Amém. Amém.